Pessoal, nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês. Vocês deram uma lida já no material. Basicamente a história do trabalho no Brasil. O trabalho desde os primórdios da colonização até os dias atuais. E dentro desse contexto nós vamos trabalhar com vocês as relações de trabalho, os conflitos de classe, a tentativa da implantação, desde o início do processo de industrialização, de uma legislação trabalhista, e aí mais recentemente, mais nos nossos dias, a tentativa de manter essa legislação diante do novo quadro, da globalização, do neoliberalismo, coisas desse tipo, tá? Então vejam só, é muita informação para a gente passar para vocês. Eu vou tentar ser objetivo para sobrar tempo para nós vermos umas questões também, ok? Então olha só, gente, no período pré-colonial, como vocês sabem, assim que os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram de imediato nada que lhes interessasse em termos de especiarias, de artigos de luxo e tal. E aí o Brasil passou 30 anos meio que abandonado pelos portugueses, 1500 a 1530. Nesse período, as relações entre os portugueses, os colonizadores e os nativos foram relações relativamente amistosas. Amistosas porque o português não havia mostrado ainda o seu real interesse, que era o de colonizar, de explorar os recursos da região, a mão de obra, enfim, E aí o que nós tivemos foi, caracteristicamente, uma relação caracterizada, marcada pelo escambo. O que é o escambo, gente? Uma relação de simples troca de produtos da região pelo trabalho dos nativos. Então o português, ele induzia os nativos a, por exemplo, cortar as toras de pau-brasil, transportá-las até as feitorias chamadas. O que eram as feitorias? Eles montaram uma espécie de entrepostos, armazéns, galpões, Então aquelas toras do pau-brasil eram armazenadas ali durante algum período, 2, 3 meses, depois vinham os navios para levá-las, Os índios, por esse trabalho, recebiam um monte de bugiganga, espelhos, colares, facas, canivetes, Vocês dizem assim, mas os índios eram burros? Gente, os índios não eram burros, os índios eram ingênuos. Para vocês terem ideia, dizem os historiadores, que os índios na época eles sabiam contar até no máximo 2, mas 2 é um para mim, outro para ti. Eles não tinham noção dessa visão capitalista de acumular bens. O índio não entendeu que o português vinha para cá para buscar riquezas, Então essa relação ela foi marcada pelo escambo durante esses primeiros anos. Uma característica do ciclo do pau-brasil, se é que a gente pode chamar, de ciclo, período pré-colonial, porque não gerou povoamento, não gerou fixação. Característica básica foi a extração predatória do pau-brasil, ou seja, os caras não estavam preocupados em fixar residência aqui e nem replantar, tanto é que a Mata Atlântica foi quase toda dizimada na época, Então essa relação inicial básica é marcada pelo escambo do pau-brasil. Aí, a partir de 1530, por uma série de motivos, os portugueses decidiram iniciar a colonização efetiva do Brasil. Eu quero só deixar claro para vocês, para a gente se situar no tempo e no espaço, que em 1500, quando o Cabral chegou aqui, 2 anos antes, o Vasco da Gama tinha chegado lá no Oriente, tinha chegado finalmente à sede, digamos assim, à fonte das especiarias. Então aquilo começou a gerar lucros para os portugueses, tá? Se nós considerarmos que eles não encontraram de início nada que lhes interessasse, que o comércio na Índia estava mais lucrativo para eles e que não havia um contingente populacional lá em Portugal que tivesse interesse em vir para cá, iniciar a colonização, por isso que a gente passou esse tempo meio que abandonado. 1530, 1531, o panorama começa a mudar. O comércio das especiarias estava em crise, porque outros países haviam descoberto a fonte das especiarias, o produto já não era tão especial, tão raro, chegou em Portugal a notícia da descoberta de minas de prata na parte espanhola da América, lá em Potosí, na Bolívia, por exemplo, e havia as constantes ameaças de invasões, principalmente por parte dos franceses. Que vocês devem lembrar que o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre os reis de Portugal e Espanha, excluía os demais países europeus da participação no processo de colonização da América.
esses países nunca aceitaram o fato de não terem participado dessa divisão. Então, espanhóis, ingleses, holandeses, eles passaram a invadir com frequência o território. Nessa época, especificamente, as invasões eram mais francesas. Então, por conta das constantes invasões francesas, que chegaram a ameaçar a posse da colônia, da crise do comércio das especiarias nas Índias, né, e da descoberta de prata na parte espanhola, os portugueses pensaram assim, bom, se tem prata lá do lado deles, né, prata, ouro, pode ser que do nosso lado também tenha, seguindo a divisão de Tordesilhas. Os portugueses então decidiram iniciar a colonização efetiva. Mas, meus amigos, quando Portugal decidiu iniciar essa colonização, o Estado estava falido, não tinha condição de bancar a colonização. Então o rei de Portugal, ele decidiu terceirizar a colonização, ou seja, o Brasil foi arrendado, né, para particulares. E um ponto importante é o seguinte, era preciso encontrar uma atividade econômica que tornasse interessante, que tornasse lucrativo um projeto de colonização. E os portugueses optaram pelo açúcar. Está passando aqui. Está passando aí? Passar o slide. Agora deu certo. Vamos lá. Então, gente, em primeiro lugar, quando eles decidiram iniciar a colonização efetiva, eles pensaram assim, precisamos encontrar uma atividade econômica que seja lucrativa, que seja adaptável às condições naturais da colônia, e aí eles optaram pelo açúcar. Encontraram aqui, no nosso litoral, o chamado solo de Massapê, aquele clima quente e úmido. Os portugueses já tinham uma experiência anterior bem sucedida na produção do açúcar. Pessoal, nada que Portugal implantou no Brasil nesse processo de colonização foi coisa inventada especificamente para nós. Por exemplo, a experiência do plantio do açúcar, eles traziam das ilhas do Atlântico, Açores, Madeira, Cabo Verde, assim como a experiência do trabalho escravo africano também. Vocês devem saber, devem ter noção dessa ideia de que quem inventou a escravidão do negro africano foi o próprio negro africano. Vocês sabem disso, né? Quando os portugueses começaram a contornar o litoral da África para chegar até as Índias, eles mantiveram contato com várias tribos, né, com várias comunidades africanas ali, e eles descobriram que existia uma tradição na África que era aquela de duas tribos brigarem e aquela que era derrotada era aprisionada e era feita escrava. Então eles acabaram passando essa experiência para os portugueses. Então, o processo de colonização foi iniciado com a cana-de-açúcar e a partir do sistema de plantation. O que é a plantation? A plantation se resume em 4 palavras básicas: latifúndio, monocultor, escravista e exportador. Ou seja, a cana-de-açúcar ela demandava uma grande extensão de terra, um latifúndio. A mão de obra trazida para cá, porque o português, o colonizador, não iria pegar a enxada para capinar, tinha que ter alguém para pegar no pesado. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, né? Segundo o próprio Pablo Neruda, famoso poeta chileno, né? A América foi colonizada sob os signos da cruz e da espada, ou seja, junto aos colonizadores, tanto portugueses quanto espanhóis, vieram os padres jesuítas da Companhia de Jesus, vieram com o objetivo de catequizar os nossos índios, né? De evangelizá-los, até porque a Europa vivia na época uma situação transitória, Idade Média para a Idade Moderna, e a Europa vivia o problema da reforma protestante. Então a Europa, a Igreja Católica estava perdendo força, perdendo seus fiéis na Europa, e de certa forma ela precisava repor o número de fiéis, né? Aqui na América, esse era o pensamento da época. Então os jesuítas, eles colaboraram no processo de colonização, tá? E aí, gente, então ficou claro que o nativo ele seria poupado, não seria escravizado. Alguém então teria que pegar no pesado, e optou-se por trazer os africanos. Vocês têm que compreender também que ao longo dos 3 séculos de colonização e ainda do período imperial, o tráfico de escravos, que a princípio
era liderado, era comandado, era organizado pela burguesia portuguesa, mas depois brasileiros também entraram nesse processo, ou seja, traficantes brasileiros também passaram a participar, né, do comércio de escravos. Então esse tráfico tornou-se uma das atividades mais lucrativas, né, para os portugueses aqui. Então, gente, latifúndio escravista monocultor, o objetivo é produzir açúcar. Nós estávamos sob o esquema também do mercantilismo. Qual é a lógica do mercantilismo, gente? O mercantilismo foi a política econômica desenvolvida pelos estados modernos europeus com o objetivo de gerar riquezas para esses estados. Então, lembrem-se que o mercantilismo ele era sustentado em alguns princípios, como o do metalismo, né? Busca de metais preciosos, a busca de uma balança comercial favorável. Os estados europeus pretendiam exportar mais que importar, a lógica da intervenção do Estado na economia e também do colonialismo. Então o colonialismo ele se insere no contexto do mercantilismo, tá? E aí era preciso obter colônias para explorá-las, para que essas colônias gerassem riquezas para a metrópole, tá? Então não fomos nós que escolhemos pegar todo o nosso litoral e produzir açúcar. Ninguém ia morrer de diabetes para comer só açúcar, né, e tal. Então, a produção do açúcar foi uma exigência dos portugueses. Era um produto muito raro, era uma verdadeira especiaria, conhecida como o ouro branco na época. Então, foram eles que nos exigiram isso, tá? E além do mais, portanto, né, usavam a mão de obra escrava, e o objetivo era exportar esse açúcar para a metrópole. É lógico que nesse contexto também os portugueses se associaram aos holandeses, aos flamengos. Às vezes o aluno pergunta assim, mas por que os holandeses são chamados de flamengos? Porque alguns dos holandeses são da região de Flandres, né? Então daí flamengos e tal. Os holandeses, né, comerciantes, banqueiros, eles entraram com os portugueses nessa sociedade e eles pegaram a melhor parte, a cereja do bolo, os holandeses, né? Eram eles que transportavam açúcar para a Europa, refinavam e a parte mais importante, distribuíam o produto na Europa, né? Então, pegavam a parte realmente mais lucrativa. A gente colocou a imagem de um engenho aqui no Nordeste e você vê claramente que é uma vasta extensão de terra, você vê a mão de obra escrava trabalhando aí e basicamente o canavial era a principal paisagem desse engenho, ok? Outro aspecto importante, gente, a família, né? A família colonial, ela era basicamente rural, as pessoas tinham uma casa, geralmente na sede do município, né, da vila, mas moravam no engenho, na fazenda, tá? Uma sociedade rural, patriarcal, uma sociedade onde o homem era o referencial de poder, né, o pai. Na ausência do pai, um filho, o homem mais velho, assumia o comando da família, tá? Uma sociedade aristocrática. O que é uma sociedade aristocrática? Uma sociedade rigidamente hierarquizada, fechada, onde a mobilidade social ascendente ou descendente era praticamente nula, tá? O cara que nascia um senhor de engenho, ele seria praticamente sempre um senhor de engenho, escravo, nunca aspirava, né, obter uma condição de liberdade. É até interessante observar para vocês que no século XVIII a gente vai viver um ciclo da mineração. E os escravos, eles são muito mais sacrificados, muito mais explorados na sociedade das minas do que nos engenhos. Tanto que a expectativa de vida deles vai ser menor. Porém, na mineração, os escravos terão uma série de opções de conquistar a liberdade. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Então, era uma sociedade aristocrática, nós tínhamos basicamente senhores, os agregados dos senhores. Quanto mais influente fosse o senhor de engenho, mais gente ele comandava. Então, quando você via um senhor de engenho sustentando várias pessoas na sua casa, irmãos mais jovens, sobrinhos, afilhados, ele tinha muitos afilhados e tal, era que o cara realmente tinha condição para aquilo ali, tá? E aí os escravos, basicamente, havia poucos profissionais liberais, poucas pessoas que pudessem compor uma classe média bem definida na sociedade do açúcar. Uma sociedade extremamente religiosa, católica, tanto que nos engenhos sempre tinha uma capela, e geralmente o padre, ele era um cara que fazia parte da família, era um cara que não só
organizava todos os eventos religiosos, os casamentos, os batizados, as missas, os velórios na capela, mas ele era uma referência de cultura. Então ele era um cidadão que também alfabetizava os filhos do fazendeiro, tá certo? A sociedade era mais ou menos assim. Então, aí o que acontece? No século XVIII, em virtude da mineração, a gente teve uma situação interessante. Tem uma outra atividade que a gente não citou aí, que não foi citado, que é a pecuária, né? A gente lembra que logo no início do processo de produção do açúcar, os portugueses mandaram para cá o gado zebu. Gado de pequeno porte, mas é um gado que suporta as intempéries, né? Do sertão, do semiárido. Se vê nessa época de seca aí o gado no pasto, assim, essa época de seca, o gado gordo, parece umas bicicletas, né? Então gordo que é, certo? Mas é um gado que suporta, né, a seca e tudo mais. E esse gado ele foi trazido para cá para servir como força de tração animal, força de tração para puxar as carroças do canavial, né, trazer a cana do canavial até o engenho, para mover as engrenagens dos engenhos grandes, chamados de trapiches, e ele servia também como um complemento alimentar. O detalhe da pecuária é que ela permitia uma certa ascensão social. Os vaqueiros, uma coisa curiosa é que com o passar do tempo o gado começou a crescer, a se multiplicar, e o gado começou a pisotear ou comer os pés de cana, dar prejuízo. Veio uma ordem do rei Dom Pedro II de Portugal, não era Dom Pedro II nosso, filho do Dom Pedro II, Dom Pedro I, aliás, né? Era Dom Pedro II lá de Portugal. Em 1701 veio um decreto dele estabelecendo que o gado não poderia mais ser criado a menos de 10 léguas do litoral, gente. Aí o gado teve que ser tangido, por isso que às vezes os vaqueiros são chamados de tangerinos. O gado era levado, tangido para o sertão. A pecuária foi importante no processo de ocupação do sertão do Nordeste, tá? E o vaqueiro, ele tinha uma condição de ascensão social que o cidadão trabalhando no engenho não tinha. Os vaqueiros eram geralmente homens livres, eram brancos pobres, eram mestiços, índios, por exemplo, né? Então, porque o vaqueiro, ele era pago no sistema de quarteação ou quarteação, né? Ainda hoje algumas fazendas utilizam esse processo, né? A cada 4 bezerros que nascem, um é o pagamento do vaqueiro. Então, depois de um certo tempo vivendo numa fazenda, o vaqueiro, ele tinha uma quantidade de cabeças de gado, terras devolutas, terras desocupadas, tinham à vontade. O vaqueiro acertava as contas com o fazendeiro e dizia o seguinte: meu amigo, eu vou embora, vou levar meu gadinho, e ele saía levando gado, sertão adentro, sempre seguindo a margem dos rios. Lá na frente ele montava uma fazendinha dele, e ali ele poderia prosperar também, tá? Essa imagem que nós colocamos para vocês agora aqui é a de um tropeiro. Ele é um negro, né? Mas ele é um homem livre. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, havia uma série de possibilidades na sociedade das Minas de um negro tornar-se livre. Por exemplo, tinha alguns acordos feitos, isso variava de senhor para senhor. Havia alguns senhores, alguns mineradores que faziam o seguinte acordo com seus escravos. Era uma sociedade extremamente religiosa, então o domingo tradicionalmente era guardado para o descanso, para a missa, aquela coisa desse tipo. Mas se algum escravo tivesse a disposição de ir trabalhar na mina no domingo, um percentual do ouro que ele porventura encontrasse era dele, e com alguns anos ele poderia juntar um punhado de ouro e comprar sua alforria. Tinha outro acordo que dizia que o escravo que conseguisse trabalhar o ano todo, ininterruptamente, sem uma muita folga, ao final do ano ele ganhava a sua liberdade. Eram raros os que conseguiam isso. Aqueles escravos que denunciavam seu senhor pelo contrabando, pelo tráfico do ouro, né? Se fosse constatado, o fazendeiro, o minerador tinha a sua propriedade confiscada, e às vezes o governo dava a liberdade daquele escravo. Então havia possibilidades diversas de um escravo encontrar um grande veio aurífero. O que é um grande veio aurífero? Um ninho de ouro. O cara encontrou ali 1 quilo e tantos gramas de ouro. O cidadão ficava tão feliz, o minerador, que dava a liberdade dele. Então esses cidadãos, ex-escravos, eles agora passariam a compor uma classe média, uma classe intermediária nas minas. Eles iam trabalhar como tropeiros. O que é o tropeiro? É o cara que tem uma tropa ou um comboio de mulas e que ele viaja pelas cidades levando utensílios domésticos, levando especiarias, levando uma série de coisas, né? Aí era o cidadão que ia trabalhar como ourives,
Ele, como escravo, já era um ourives, que é um artesão do ouro, o cara que faz joias. Ele agora livre, vai continuar na profissão dele como um homem livre. Ou então ele vai ser um artesão, ele vai ser um faiscador, um pequeno minerador. Aí é outra história, certo? Por exemplo, o escravo de ganho ele era mais típico, era mais comum, a pergunta dela, o escravo de ganho, né? Ele era mais comum nos centros urbanos. Geralmente era um escravo que tinha uma certa habilidade, ou ele era um bom carpinteiro, ou ele era um pedreiro, ou ele era muito bom com números e o seu senhor o colocava para vender alguma coisa para ele, ou para vender alguma coisa, ou por exemplo, você precisa contratar um carpinteiro, aí eu colocava o meu escravo para trabalhar para você, eu ajustava o valor do serviço, né? Os escravos de ganho, eles tinham uma certa autonomia para circular na cidade e muitos deles acabavam recebendo uma espécie de gorjeta e com o tempo eles também compravam a alforria, tá certo? Aqui nas minas a gente também vê muito disso, né? Então, gente, veja só, portanto a diferença do escravo nos engenhos, né, de açúcar para o escravo nas minas era que ele tinha essa certa condição de conquistar a liberdade. Aí daqui a gente passa para o Império, o segundo reinado, e aí veja uma coisa interessante, pessoal, quando a gente fala de olha só, na colônia nós temos basicamente, bem no início, a extração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar que gerou povoamento, que gerou uma concentração de riqueza, uma parte da riqueza que foi retida no Nordeste aqui, principalmente entre Pernambuco e o recôncavo baiano. Então o açúcar foi um verdadeiro ciclo, que foi duradouro, né, quase 2 séculos. Depois veio o ciclo das minas, né, do ouro, dos diamantes e tal, século XVIII. E aí, meados do século XIX, a gente passa a vivenciar um novo ciclo econômico, que é o ciclo do café. Gente, um detalhe interessante, ainda se utilizava, o Brasil, mesmo após a independência, inclusive a gente utilizou o trabalho escravo por quase mais um século. Então, a princípio, a gente tem esse mapa que a gente está mostrando para vocês, e essa parte mais clara do mapa, mais próximo do litoral, é a região do Vale do Paraíba, ou Vale do Rio Paraíba do Sul. Essa região fica entre o litoral do Rio e São Paulo. Foi a primeira região onde o café passou a ser produzido em larga escala, em escala comercial. Tá? Posteriormente, o café foi se expandindo mais para o Espírito Santo, para o sul de Minas Gerais e para o oeste paulista, onde o café encontrou as melhores condições para ser produzido. Clima tropical de altitude, né? O famoso sol, a famosa terra roxa, que na verdade o imigrante italiano, quando chegou aqui, ele chamou de terra rossa. Rossa é vermelha em italiano, né? Mas o brasileiro é um poliglota, entendeu? Roxa, aí ficou, né? Desse jeito. Ali, uma coisa interessante, os primeiros cafeicultores do Vale do Paraíba, fiquem atentos, porque o Enem pode cobrar de vocês, como alguns vestibulares já cobraram, questões comparando a produção açucareira ou a produção cafeeira ou a empresa cafeeira do Vale do Paraíba com a empresa cafeeira do Oeste Paulista. São duas formas diferentes, né, de empreendimento. No Vale do Paraíba, a produção era mais rudimentar. Os caras ainda usavam a mão de obra escrava em larga escala, eles ainda não usavam adubos, fertilizantes, a produtividade era muito baixa, tá certo? Havia a queimada do solo e, consequentemente, a erosão muito mais rápida, o desgaste muito mais rápido do solo, mas à medida que o café foi se expandindo para o Oeste Paulista, a própria mentalidade do fazendeiro, do cafeicultor, foi mudando também. Foi aí que os caras começaram, gente, foi no Oeste Paulista que ocorreu a transição do trabalho escravo para o trabalho dos imigrantes europeus. Foi no Oeste Paulista que os caras começaram a usar alguns adubos, fertilizantes, então a produtividade começou a crescer, tá? E aí foi lá que os caras começaram a ter a ideia de transitar do trabalho livre do trabalho escravo para o trabalho livre dos imigrantes, até porque, vejam só, gente, em 1850, qual era o cenário do mundo em 1850? O Brasil era o único país que ainda insistia em trazer escravos da África para cá. A Inglaterra, já num processo de industrialização bem adiantado, os ingleses já tinham abolido a escravidão no seu território, também nas suas colônias. Os ingleses sabiam que o Brasil era um mercado consumidor bastante promissor,
pelo tamanho do Brasil, né? Então os ingleses pensaram assim, e se nós conseguirmos acabar com o tráfico de escravos para o Brasil e posteriormente conseguimos acabar com a escravidão no Brasil, esses cidadãos que hoje são escravizados se tornarão consumidores do nosso produto, né? Então houve muita pressão externa para que nós acabássemos com a escravidão. Com o passar do tempo, a questão da escravidão ela passou a ser uma questão também humanitária. As pessoas começaram a analisar que o escravo é um ser humano, tá? E que não fazia mais sentido naquele período a gente mantê-los ainda, né, dessa forma, como escravos. E aí começou a haver um conflito entre a aristocracia rural mais tradicional, aqueles caras, principalmente os do Vale do Paraíba e os do Sertão do Nordeste, né? Aqueles fazendeiros que pensaram assim, eu dei parte do meu patrimônio na compra de escravos, eu investi. Escravo é uma mercadoria muito cara. O valor de um escravo como se fosse hoje seria coisa de 6, 8, 10 mil reais, um escravo bom, tipo de 16 anos, um reprodutor e tal, com saúde e tudo. O escravo chegava a custar, dependendo da região, de 5 até 8, 10 mil reais se fosse na moeda atual. Então era um patrimônio que tinha o seu valor. As pessoas pensam que os fazendeiros com frequência castigavam seus escravos, mas ao castigar o meu escravo com frequência, aplicar castigos físicos pesados, eu estou destruindo o patrimônio meu. Então o escravo só era açoitado em situações assim extremistas, né? Quando outros recursos não resolvessem. Mas apesar de tudo, como eu falei para vocês, a partir de meados do século XIX, a escravidão começa a ser questionada. E a gente vai ter as leis de caráter abolicionista, né? A primeira delas, a lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei determinou? O fim do tráfico externo de escravos. Não era mais permitido trazer escravos da África para cá. A partir dessa lei, o tráfico passou a ser uma atividade ilegal. Cuidado, eu estou dizendo para vocês que acabou o tráfico de escravos em 1850. Não estou dizendo que acabou a escravidão, ela foi mantida ainda por mais 38 anos. E aí, até que a escravidão fosse abolida, algumas leis paliativas, né, como a lei do ventre livre, de 1871, depois a lei dos sexagenários, de 1885, foram leis que antecederam a própria Lei Áurea, de 1888. Tá? Então, gradativamente, o trabalho escravo vai sendo eliminado. Mas, gente, e agora? Os fazendeiros começam a pensar. 1850, a cafeicultura estava no seu auge. E os grandes produtores de café de São Paulo pensaram, e agora? Vai acabar a escravidão, como é que eu vou me virar? Quem vai trabalhar no lugar desses escravos? Aí veio a proposta da imigração. O primeiro desses cidadãos, o senador Nicolau Pereira de Santos Vergueiro, senador Vergueiro, ele era um senador do Império, então um cara com uma visão bem ampla, um cara que tinha a chamada influência, né, sobre o que se discutia a nível de governo, de legislação. Então ele pensou assim, já que o trabalho escravo está com os dias contados, a gente precisa criar uma outra forma de trabalho que substitua esse trabalho aí. E esse cara passou a fazer ofertas para os europeus que quisessem vir para cá. Gente, principalmente italianos e alemães, que vocês vão aprender nas aulas de História Geral, que foram a Alemanha e a Itália, os dois últimos países a se unificarem na Europa. Então houve muitas guerras durante umas 2 ou 3 décadas que antecederam a unificação desses países. Muita gente na Itália e na Alemanha, buscando uma condição de vida mais tranquila, refazer suas vidas e tal. Então eles aceitaram a proposta de vir para cá, construir a América. Só que os imigrantes que vinham para cá, gente, eles não iam trocar o certo pelo duvidoso. Eu estou na Europa, no velho mundo, aqui tudo acontece pioneiramente. Então, cidades, né, com toda uma infraestrutura e tal, eu vou sair daqui para ir lá para o outro lado do oceano, para a América. Então eram aqueles que não tinham muita perspectiva, que não tinham uma terra própria, que não tinham um emprego público. Foram eles que aceitaram o desafio de vir para cá. E o primeiro processo foi o sistema de parceria. O fazendeiro propunha ao imigrante o seguinte: você vem, eu pago a sua passagem de navio, pago o seu transporte do porto até a fazenda, lhe dou alguns hectares de terra para você produzir café e você vai me pagar com uma parte da produção. Era linda a proposta na teoria. Na prática, o sistema de parceria virou uma escravidão camuflada e ela acabou fracassando.
Depois o governo assumiria, o governo subvencionaria ou ele patrocinaria a vinda dos imigrantes. Uma coisa curiosa que você tem que entender: no século XIX, os europeus estavam explorando a África e a Ásia. E os europeus, eles difundiram uma ideia, uma teoria de que eles eram uma raça superior, por serem biologicamente brancos, por terem sido eles os inventores da máquina. Então eles têm uma missão filantrópica, olha só a conversa, né? De difundir a civilização pelo mundo. Então a ideia era de que o europeu seria uma raça superior, e ele era o símbolo da civilização, do progresso. O nosso governo na época, Dom Pedro II, ele absorveu essa ideia, e aí ele pensou assim: vamos trazer os europeus para cá para promover uma miscigenação, o branqueamento do povo brasileiro. E daqui a algumas décadas nós teremos um povo bonito, um povo inteligente, um povo culturalmente, né, mais desenvolvido e tal. E aí a ideia foi essa. Então nós absorvemos tudo isso aí. Aí, meus amigos, a gente chega no início, né, eu já falei dessas motivações. Vejam só, sistema de parceria, nós colocamos aqui, depois vocês vão ver essas imagens, né, vocês vão analisar. Então o sistema de parceria era, na verdade, uma semi-escravidão. Inclusive o fazendeiro era tão esperto que ele colocava um armazém dentro da fazenda para vender tudo fiado para o imigrante. E aquela dívida do imigrante virando uma bola de neve. O imigrante só poderia sair da fazenda se ele saldasse sua dívida. Foi por isso que o sistema de parceria fracassou, tá? Aí a gente tem essa sequência aqui, depois vocês vão observar, tá certo? E aí vamos seguir adiante, para nós podermos resolver algumas questões. Pessoal, chegamos no início da República. Meus amigos, o Brasil teve uma industrialização tardia, como vocês sabem, né? E aí, três fatores, três condições eram fundamentais para assegurar a nossa industrialização. Primeiro, o capital. De onde veio esse capital? Funding loan, vou já chegar nesse ponto, tá? Mão de obra. Se nós vamos industrializar o país, precisamos de uma mão de obra qualificada. Aí vinham os imigrantes, que já vinham de países que já eram industrializados, né? Como Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e tal. E precisamos de um mercado consumidor. Se nós vamos produzir, se nós vamos industrializar, nós temos que ter para quem vender. Então, por partes, o que foi o Funding Loan? Governo Campos Salles, paulista, também ligado à cafeicultura, o segundo presidente civil do Brasil, depois do Prudente de Moraes, o segundo ligado ao café com leite. Esse cara, quando foi eleito, ele foi com uma cunhazinha, ele e o ministro da Fazenda dele, o Joaquim Murtinho, eles foram à Europa pedir dinheiro emprestado aos europeus, pedir empréstimos. O Brasil não tinha muita credibilidade nessa época, então ele teve que dar garantias para os empréstimos. Qual foi a garantia que ele deu? As rendas da alfândega do Rio de Janeiro. Recebeu cerca de 10 milhões de dólares de empréstimos, com um prazo de 3 anos de carência para começar a pagar. Então, foi parte desse dinheiro que bancou a nossa industrialização, tá? Inclusive, parte desse dinheiro também bancou a reforma da cidade do Rio de Janeiro, feita na época do Rodrigues Alves, depois do Campos Salles, né? E foi durante essa reforma que ocorreu a revolta da vacina, que é paralela. Vocês vão ver isso possivelmente em outro encontro, né? E aí, então, o Funding Loan, que foi esse fundo para garantir empréstimos, ele assegurou, ele financiou a industrialização. Os europeus vieram com uma mão de obra para mover a industrialização, e o mercado consumidor, ele surgiu a partir de uma política chamada de substituição de importações, traduzindo para a língua sertaneja, né? Quem não tem cão, caça com gato. Esse processo ele vai quase coincidir com a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o comércio marítimo foi comprometido, tá? Os navios não podiam navegar, circular durante a guerra, porque poderiam ser torpedeados e tal. Então, a gente antes comprava quase tudo em termos de máquinas, equipamentos, artigos de luxo dos Estados Unidos e da Europa. Diante da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos que criar no Brasil algumas fábricas, entre elas, né? A gente teve aí os frigoríficos que passaram a vender a carne congelada, tivemos algumas fábricas de tecidos,
foi nessa época que nós temos dois bairros lá em São Paulo, o bairro do Brás e o bairro da Moca. São bairros basicamente que surgiram a partir da imigração italiana. Então, esses caras vieram para o trabalho, esses imigrantes, né? E aí nós começamos a criar fábricas aqui. Então, produtos que nós até então comprávamos, que nós importávamos, passamos a produzir aqui, porque nós tínhamos um mercado consumidor ávido, ou seja, interessado em comprar. Então, os fatores estavam todos garantidos, tá? Um aspecto importante, gente, vocês escutam muito falar na luta de classes, que é muito difundido quando se fala em Marx e Engels, né? Socialismo científico. Marx e Engels afirmam que a história da sociedade moderna, a sociedade que surgiu lá dos escombros da sociedade feudal, quando surgiram a burguesia e posteriormente o proletariado, ela é marcada pela luta de classes, a luta entre o patrão e o empregado, o burguês e o proletário, o capital e o trabalho, aquele que controla os meios de produção. E o que são meios de produção? Tudo o que gera riquezas, as fábricas, o comércio, os bancos, as terras, as ferramentas, tudo que gera riqueza é chamado de meio de produção. Os patrões, a burguesia, controlam esses meios de produção. E no outro extremo, o proletariado, o campesinado, né, os camponeses, esses só têm a força de trabalho e eles serão obrigados a vendê-la, né? Pois bem, a história da humanidade tem sido marcada pela luta de classes. O patrão visa sempre aumentar a sua lucratividade e o empregado visa sempre melhorar de vida. Segundo Marx e Engels, essa luta só chegará ao fim quando ocorrer a vitória do proletariado, né? Isso é outra história. Então, com o processo de industrialização, essa luta no Brasil tornou-se mais acirrada. E um aspecto importante, gente, o anarcossindicalismo. O que é isso? Vocês são funcionários de uma fábrica no Brasil, e eu chego vindo de Portugal, da Espanha, da Itália, e eu sou um imigrante sem dinheiro. Eu vim para cá tentar refazer minha vida. E eu começo a trabalhar com vocês nessa fábrica, mas quando eu chego aqui eu percebo que as condições de trabalho são extremamente precárias no Brasil. O cara trabalha na jornada de trabalho de 14 horas diárias, às vezes 15 horas, não tem descanso semanal remunerado, não tem férias, não tem licença maternidade, não tem carteira assinada, só ganha por produtividade. Aí eu começo a dizer assim: pessoal, vocês estão muito atrasados aqui. Lá no meu país a gente já tem leis trabalhistas, a gente já tem salário, a gente trabalha uma jornada de trabalho de 8 horas, o que passa disso hora extra, e eu começo a disseminar essas ideias para vocês. E a minha ideia é a de que o Estado ele deveria organizar essa relação, mas o Estado ele não tem competência para isso. Eu estou falando como um imigrante europeu. Então eu defendo a ideia de que a sociedade, os trabalhadores, eles devem se autogerir, se auto-organizar. Por que eu chamo de anarcossindicalismo? Porque vocês sabem que o anarquismo ele é contrário a qualquer forma de hierarquização social, qualquer forma de domínio, de exploração de um pelo outro e tal, né? Então a ideia que a gente defende é que nós temos que nos organizar, nós os operários, para lutarmos contra os patrões e melhorarmos de vida. E uma das formas é fazer greves. E aí houve uma série de greves a partir de 1915, 1917. Numa dessas greves em São Paulo, no Brás, uma coisa interessante: os presidentes da República Velha no Brasil, e isso foi uma frase típica do último presidente da República Velha, Washington Luiz. Ele disse que a questão social no Brasil é uma questão de polícia, é um caso de polícia. Getúlio Vargas foi mais esperto. Ele disse no governo dele que a questão social é caso de política, ou seja, de negociação. Então, aqueles trabalhadores, então esses imigrantes que vieram disseminar a proposta de greves e tal, de organização do proletariado, eles passaram a ser perseguidos. Foi até criada uma lei no Brasil para, para mandar embora do país, né, para deportar do país esses imigrantes, tá? Esses que lideravam as greves. E em 1917, numa greve, um sapateiro espanhol chamado José Martinez foi morto. E a morte desse cara motivou a maior greve da República Velha em 1917.
ela parou vários estados. Foi a partir daí que muitos patrões começaram a, particularmente, chamar os empregados para fazer acordos, né? Mas os presidentes da República Velha, gente, eles não tiveram coragem de enfrentar essa questão da luta pela legislação trabalhista. Isso só viria com Vargas, ok? Aí, vamos para cá. Bom, meus amigos, é o seguinte. Getúlio Vargas, se vocês perguntarem a 10 professores de história em qualquer lugar no Brasil qual foi o maior presidente do nosso país, eu lhes garanto que 7 ou 8 vão dizer que foi o Vargas. Se assim, ele é maravilhoso? Não, o Vargas não é um cara maravilhoso. O Vargas foi um cara extremamente articulado, tanto que o Vargas era chamado pelos trabalhadores de o pai dos pobres. Muito embora nas entrelinhas ele seja chamado também de mãe dos ricos. Que o Vargas foi o cara que implantou a legislação trabalhista no Brasil. Constituição de 1934, né? Foi aí que surgiu a jornada de 8 horas, o salário mínimo, o descanso semanal remunerado. O Vargas, ele foi um líder populista. O que é o líder populista, gente? É aquele cara que se apoia nos trabalhadores, nas massas populares, concedendo-lhes algumas vantagens. É aquele cara que tem uma visão nacionalista, que é ligado à questão da industrialização, que usa muito bem os meios de comunicação, gosta de fazer grandes comícios, utiliza o rádio, a TV, por exemplo, para se aproximar dos trabalhadores. Ele lhes faz concessões, mas em troca disso ele quer o apoio destes nas urnas. São geralmente figuras centralizadoras do poder, né? E o Vargas tinha esse perfil. O Vargas, ele ao mesmo tempo em que atendeu aos trabalhadores com as leis trabalhistas, ele por outro lado, não comprou briga com os latifundiários, não fez reforma agrária, ele era um latifundiário também. Então, por exemplo, o Vargas foi o cara que percebeu que nós não podíamos mais, gente, ter uma economia sustentada num produto agrícola, que era o café. Por quê? Porque vocês sabem das oscilações do preço do café no mercado internacional a partir do início do século XX. Outros países começaram a produzir café, começaram a concorrer com a gente, com o nosso país, e aí houve vários anos de superprodução de café. Então o Vargas percebeu o seguinte: precisamos dinamizar, diversificar a nossa economia. Então o Vargas começou sutilmente a desviar recursos da agroexportação para a indústria, né? E ele favoreceu também a burguesia industrial, ok? Revolução de 30, né? Que colocou o Vargas no poder. Em 1930, eu antecipei e vou voltar um pouco, tá? 1930, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, paulista. Pela lógica, ele deveria indicar um candidato de onde para substituí-lo? Café com leite, né? Um mineiro, que seria o Antônio Carlos de Andrada, então governador de Minas. O Washington Luiz bateu o pé no chão e disse: eu não vou indicar mineiro nenhum, vou indicar o meu amigo Júlio Prestes, então governador de São Paulo. E naquele momento ele quebrou o pacto do café com leite. Os paulistas então romperam com São Paulo, uniram-se a estados dissidentes. O que são estados dissidentes? Estados que em outras épocas apoiaram o esquema do café com leite, mas que pensaram assim: está na hora de nós também governarmos, nós também somos Brasil. Esses romperam e se tornaram opositores. Minas se uniu a eles, aos outros estados, mas com a condição de Minas não indicar o candidato. Aí eles escolheram quem para ser o candidato da oposição. O então governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, tendo como vice o governador da Paraíba, João Pessoa. Tá? Quem foi que venceu essa eleição, hein, gente? Foi Getúlio Vargas ou foi Júlio Prestes? Foi Getúlio Prestes ou Júlio Vargas? Quem venceu a eleição foi Júlio Prestes, né? Obteve 1.100.000 votos contra mais ou menos 670.000 votos do Vargas. A Aliança Liberal, o grupo, a coligação do Vargas, alegou que a eleição tinha sido fraudada. A história conta que todas as eleições dessa época foram fraudadas. Todas, né? Não existia justiça trabalhista ainda, era o voto a bico de pena, o voto de cabresto, que era manipulado. As eleições eram naturalmente decididas na zona rural. E a máquina administrativa, a máquina do governo, ela acabou fortalecendo a candidatura
e permitindo a vitória, no caso, da candidatura do Júlio Prestes. Só que aí veio o assassinato de João Pessoa, motivado por questões pessoais lá na Paraíba, por questões locais, mas a Aliança Liberal alegou que o candidato dele tinha sido morto, inclusive sob a influência do próprio presidente Washington Luiz, que o vice deles, né, tinha sido morto a mando do Partido Republicano Paulista. Esse foi o estopim para a Revolução de 30, uma guerra civil que acabou unindo os estados contrários a São Paulo. Eles venceram, e o candidato derrotado nas urnas, Getúlio Vargas, acabou sendo levado ao poder. Aí vem aquela proposta, aquela situação toda que eu falei para vocês, né? Depois veio o Estado Novo e tudo, né? E aí, meus amigos, essa charge mostra claramente o Vargas tirando a presidência do Júlio Prestes. Inclusive, o presidente ainda era o Washington Luiz. Eles tiraram o Washington Luiz e impediram que o Júlio Prestes tomasse posse. E Vargas assume para passar alguns meses no poder enquanto as coisas se organizavam, e acabou passando 15 anos. Né? Então, para muitos, ele usurpou o poder. Né? E aí, vamos aqui. Gente, falando da Constituição de 34, o Vargas, lá no Estado Novo, ele criou a consolidação das leis do trabalho. Dizem que o Vargas, ele dava com a mão e tirava com a outra. Tipo, com a consolidação das leis do trabalho, de 1943, ele ratificou, ou seja, ele reafirmou as conquistas trabalhistas da Constituição de 34. No entanto, ele colocou o sindicato sob forte controle do Estado. Tanto que as greves foram proibidas, sempre que ocorresse naquela época uma negociação entre patrões e empregados, deveria sempre existir um funcionário do Ministério do Trabalho, um representante do governo participando das negociações. Então, a CLT era criada de certa forma para controlar as demandas, né, da relação patrão-empregado, tá certo? Então, o esquema foi esse. Aí, vamos para cá. Vargas, no Estado Novo, ele surge, né, o próprio DIP mostra isso aí. O Vargas surge como um manipulador, né, de certa forma. Ele faz a sua imagem valer através do rádio, através de propaganda de modo geral, o manipulador das massas populares. Gente, o DIP, que foi o órgão criado pelo governo Vargas no Estado Novo, para exaltar a imagem do presidente e ao mesmo tempo impedir que seus opositores pudessem se manifestar livremente, esse DIP ele foi um instrumento importantíssimo durante o Estado Novo, ok? Aí, vamos para cá. Com relação às ligas camponesas, olha só, gente. As leis que o Vargas implantou com a Constituição de 1934 e que foram reafirmadas com a CLT, elas não atingiram o campo. Gente, se nós considerarmos que não existia TV na época, que pouca gente tinha rádio na zona rural, até porque não tinha luz elétrica na zona rural, em boa parte, né? Então, os trabalhadores rurais, eles não tinham conhecimento do que estava rolando em termos de leis trabalhistas. Na época do JK, por exemplo, a gente teve o início do processo de mecanização do campo. Então, muitos trabalhadores foram expulsos do campo, os salários se tornaram mais baixos, né? O trabalho humano foi um tanto quanto desvalorizado. Foi nesse ambiente que o cidadão chamado Francisco Julião, advogado, que era ligado ao PPB lá de Pernambuco, criou as ligas camponesas. O que o Julião fez? Muito esperto, ele viajava pelo sertão de Pernambuco, pelo Agreste ali, reunia trabalhadores rurais e disse o seguinte: meus amigos, vocês sabem que existe uma legislação trabalhista em curso, vocês sabem do negócio chamado reforma agrária, eu estou aqui para ajudá-los, né, a lutar pela reforma agrária. Existe até a história lá do reforma agrária, na lei na marra, né? Ele motivou os trabalhadores a lutar pelos seus direitos, os direitos trabalhistas, pela divisão da terra. Então essas ligas, elas surgem nesse período e elas vão se tornar mais intensas. As ligas vão invadir os grandes centros urbanos do Nordeste, brigando por melhoria nas condições de trabalho, pela reforma agrária. Então as ligas, elas serão importantes, né? Principalmente no governo do João Goulart, que embora seja um latifundiário, ele é um cara que tem a simpatia dos setores de esquerda, ok? Vou fazer um negócio com vocês agora aqui, vou dar uma parada e vou tentar resolver algumas questões.
Ok? Vamos lá? Então, eu preparei um slide aqui com as questões para a gente trabalhar com vocês, tá? Primeira questão aqui, gente, ela diz assim: a experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isso sucede com os que já estão civilizados, imagina aí com os que sucederá com os que ainda são brutos. Traduzindo, ele está dizendo no texto que os índios não confiam em homem branco. Se os índios que estão nos aldeamentos, esses que já estão mais ou menos civilizados, não confiam nos brancos, imaginem os índios que ainda estão soltos, né, que ainda estão vivendo nas suas comunidades independentes. Ou seja, índio não confia em branco. Quando vocês pegarem questões de Enem, a primeira coisa que vocês têm que entender, questões de história, de sociologia, de geografia, de filosofia, o item correto, gente, ele é a continuidade do enunciado. É aquele que melhor conversa com o enunciado. Leve em consideração o enunciado, leve em consideração a fonte do texto, porque isso lhes dará uma força. Estou falando aqui de conflito, de falta de confiança dos índios com os brancos, o que gerou uma série de conflitos, né, entre esses dois grupos, tá? Aí ele diz assim: em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função. Política indigenista pombalina, Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro-ministro do rei Dom José I. Vocês lembram qual foi a relação do Marquês de Pombal com os jesuítas? Foi legal? Ele expulsou os jesuítas do Brasil, que na visão dele, o propósito de Portugal no Brasil agora era transformar os índios, os nativos, em colonos. Inclusive ele incentivou a miscigenação, o surgimento de aldeamentos mais amplos, onde os índios se miscigenassem aos brancos, porque o objetivo de Portugal era que a maior parte dos espaços geográficos do Brasil fossem ocupados, né, para que a colonização, a posse da terra fosse assegurada, fosse garantida. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que todos nós sabemos que o Brasil foi colônia de exploração, mas é possível explorar sem povoar? Os caras tinham que povoar a maior quantidade, a amplitude maior do território para garantir a posse, ok? Aí o item A dessa questão diz, então ele diz, em função, item A, das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores, que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras, ou seja, havia conflitos entre índios e brancos mineradores, e os índios poderiam expulsar os brancos dessa região, e ao expulsar os brancos, a produção de ouro cairia. Então era interessante integrar os índios aos brancos, evitando os conflitos, ok? Para nós não perdermos mais tempo, daqui a pouco o Fernando vai levantar a plaquinha. Então a resposta correta dessa questão, como vocês já sabem, né? A gente mostra os outros itens, né? A resposta correta é o item E, né? Necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Ou seja, era interessante que os índios e os brancos se integrassem e não que houvesse conflito entre eles, para garantir a posse da colônia e garantir a lucratividade do Estado. Tá certo? A do verbo haver, no sentido de existir. Alguma dúvida? Tá tudo azul com as bolinhas brancas? Vamos para frente, né? Pessoal, a outra questão, eu não selecionei todas as questões, eu posso depois dizer um tempinho de resolver as outras. Eu selecionei algumas que eu achei interessantes, né? Essa aqui, por exemplo, tem a charge, diz assim, a charge acima, no caso a charge abaixo, que mudou aqui o contexto, né? Representa que o processo de independência do Brasil, os escravos estão aqui trabalhando dizendo o seguinte, puxa, depois da independência nossa vida melhorou um bocado, ocorreu a independência, mas o trabalho escravo foi mantido no Brasil, tá? Então, nós temos o item A, alterou as relações de produção, não alterou, o trabalho escravo continuou sendo a base da produção, da economia, combateu o latifúndio, a monocultura, não. A independência foi feita a serviço dos interesses da elite
latifundiária, aristocrática, tradicional, mantendo a monocultura, o latifúndio, a agroexportação, tá? E aí o item C diz, manteve o caráter escravista da economia brasileira. Esse item é o item correto, tá certo? Ou seja, após a independência, a chamada estrutura socioeconômica do país se manteve inalterada. Trabalho escravo, latifúndio, agroexportação, tá? O Brasil continuou dependente dos interesses do capitalismo internacional, né? O D e o E, o item C é o correto. Ok? Uma outra questão aqui. Gente, a dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Olha só, a dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura, né? Mas a possibilidade e a habilidade de lograr e buscar uma solução alternativa, no caso típico de São Paulo, desempenharam ao mesmo tempo um papel relevante. Aí vamos aqui. A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra que resultou. Gente, estamos vivendo uma situação em que o trabalho escravo está em crise, está sendo questionado, né? Há um fortalecimento do movimento abolicionista, mas ao mesmo tempo a aristocracia mais tradicional ela quer manter o trabalho escravo, ela depende desse trabalho. Então o que vai acontecer aqui? Ele diz, a crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou, o item A diz, na constituição de um mercado interno de mão de obra livre. Tá? Na constituição de um mercado interno de mão de obra livre, tá? Constituído pelos libertos, uma vez que a maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho. Uma coisa curiosa que aconteceu no Brasil, gente. A mentalidade da sociedade brasileira na época era tão restrita, era tão ainda racista, que o fazendeiro ele preferia trazer imigrantes e diante de um quadro de encontrar na rua desempregado, né, após o fim da escravidão, um ex-escravo negro ou um branco, ele preferia ver desempregado o negro e não o branco. Então o imigrante veio para substituir os ex-escravos nas fazendas, tá certo? Vamos para cá. Se passasse era tão legal. Passou aí, aqui não passou não. Bom, agora está dando certo. Bom, gente, o item B aqui já foi marcado sem querer como correto. O item B diz, né? O que eu falei para vocês há pouco é o dilema que surgiu no Brasil a partir de 1850 mais ou menos. A aristocracia rural mais tradicional, que é aquela do Vale do Paraíba e do Nordeste do Brasil. Esses caras tinham investido parte do seu patrimônio na compra de escravos. E eles pensavam assim, se os escravos forem libertos, o Estado não vai poder me indenizar, eu vou ter prejuízos. Então esses quiseram manter o trabalho escravo o máximo de tempo possível. Mas os cafeicultores, e sobretudo os do Oeste Paulista, que tinham uma mentalidade mais aberta, mais progressista, esses compreenderam também que era interessante transitar para a mão de obra, principalmente dos imigrantes europeus, tá certo? Porque isso também representava modernização. O imigrante representava mão de obra qualificada. Então vamos trazer os imigrantes. Até porque, se eu vou ter que dar emprego para alguém, que seja ao branco europeu. Esse vai representar a mão de obra realmente especificada, né? A qualificada. E aí, a questão 5 que diz assim, a cessação, ou seja, o fim do tráfico de escravos, lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva. O que é que essa parte do texto quer dizer? Que em 1850, a lei dos epiteróis foi assinada, e ela foi um sinal de alerta para os grandes fazendeiros que tinham escravos. Eles pensaram assim, acabaram o tráfico, então vão acabar a escravidão em breve, eles pensaram, né?
mais cedo ou mais tarde estaria extinta a escravidão. Tanto mais quanto os índices de natalidade dos escravos eram extremamente baixos, ou seja, os escravos não queriam ter filhos, colocar filhos no mundo para viver a mesma situação que eles, tá? E os escravos morriam com uma frequência maior. Depois que a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, não tinha mais como se trazer escravo para cá. Quanto mais o tempo passava, depois da Eusébio de Queiroz, gente, pela lógica, Lei Eusébio de Queiroz extinguiu o tráfico externo. A tendência, após essa lei, era o preço interno do escravo se tornar maior ou menor? Lei de oferta e procura, o escravo se tornaria mais caro, mais valorizado, tá certo? Então, diante desse quadro, né, ele diz assim, era necessário melhorar as condições de vida da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar numa outra solução para o problema da mão de obra, uma outra solução, uma solução alternativa, né? Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlântico de cativos e colocou em evidência o problema da falta de mão de obra para a lavoura. Aí, para os cafeicultores paulistas, a medida que representou uma solução efetiva desse problema foi o ou a. Primeiro, valorização dos trabalhadores nacionais livres. Será que a solução para o fim da escravidão seria valorizar os nossos trabalhadores nacionais, na visão dos fazendeiros? Não foi, né? Tanto é que eles trouxeram gente de fora. Busca por novas fontes fornecedoras de escravos. Nós não podíamos mais trazer escravo de fora, e a fonte principal era a África, então não era a solução. Desenvolvimento de uma economia urbano e industrial. Ainda não havia essa mentalidade no Brasil, tá? Incentivo à imigração europeia, e o item escravização das populações indígenas. Qual seria o correto? Como nós já citamos, né? O item D é o correto porque os imigrantes eles acabaram se tornando a solução para isso aí, tá? Falta quanto tempo, Fernando? 5? Ok. Essa questão aqui diz, leia o trecho abaixo. O colono que vive nas fazendas geralmente se encontra em más condições higiênicas no que concerne à habitação. Uma coisa curiosa também. Quando os colonos europeus chegaram aqui, gente, vieram com uma série de promessas maravilhosas e tal, mas ao chegar na fazenda eles perceberam que os fazendeiros, os cafeicultores, há séculos acostumados a lidar com escravos, queriam tratar os colonos da mesma forma, com a mesma grosseria, com o mesmo maltrato, tudo. Inclusive os primeiros imigrantes que chegaram, eles conviveram simultaneamente com escravos, né? E aí ele diz, as casas não têm divisões nem pavimentação que seriam necessárias. Quantas vezes, porém, tive que me ocupar com as reclamações dos colonos que, no momento da colheita dos cereais, viam-se expulsos das fazendas. Ele diz assim, de acordo com a leitura acima e seus conhecimentos relativos às transformações ocorridas no século XIX, é correto afirmar que, primeiro, né, a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, atendia à necessidade de substituição de mão de obra, em decorrência de uma política abolicionista. Esse é o item correto. Se vocês tiverem dúvida em algum outro, vocês me avisam. Então, o que eu disse para vocês, foram italianos, foram depois alemães, espanhóis, estes vieram. A maioria das novelas da Rede Globo, novelas de época, essas novelas que falam de imigração, elas sempre focam a imigração italiana, embora não tenham sido somente italianos que vieram nessa época. O senador Vergueiro, por exemplo, ele trouxe húngaros, poloneses, alemães, espanhóis, portugueses, né? Mas sempre a imigração italiana é mais visada, né? E aí esses vieram, possivelmente nessa época eles vieram em maior número, mas também vieram muitos espanhóis depois, tanto é que eles formaram colônias, né? A gente tem colônias italianas lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas muitos alemães vieram também na época, né? Quase com o mesmo número, tá? Então tem os outros itens aqui, né? A gente passa aqui adiante, o item A é o correto que nós colocamos. E aí, meus amigos, vamos ver se dá para resolver mais uma, tá? Analise os textos abaixo. Texto 1. Essa questão é interessante, né? A greve geral ganhou todos os trabalhadores de São Paulo, enfrentando as tropas do governo e negando a mediação do Estado no conflito capital-trabalho.
A situação chegou a tal ponto que durante 3 dias o Comitê de Defesa Proletária assumiu o controle da cidade de São Paulo. Tá? O governo abandonou a cidade e no fim foi obrigado a negociar com os grevistas, atendendo às suas indicações. Meus amigos, observem a fonte do texto. Esse texto foi tirado de onde? Ele está relacionado a quê? A greve geral de 1917. Então, quando vocês forem resolver uma questão como esta, não deixem de dar crédito também à fonte do texto. Ela é um referencial para vocês. O texto 2 diz, né? Greve geral de 28 de abril já está na história. A greve geral já está na história, né? Mas promete desdobramentos, movimentação, dimensão nunca vista, né? Tomou o território nacional, com centenas de categorias que cruzaram os braços dos 26 estados e do Distrito Federal, dispostos a barrar as reformas de Temer. Então a gente tem aí uma greve lá do início da República e uma greve recente. Naquela época o Brasil tinha 22 estados, hoje tem 27. Então ele está comparando a grande greve de 1917 com uma greve recente ocorrida no governo Temer. Ele diz assim: sobre os textos acima, assinale a opção correta. O item A diz: a greve de 1917 teve um caráter exclusivamente, meus amigos. Alguns professores que passaram por aqui, ou que vão passar, já devem ter dito, vão dizer, para tomar cuidado com os advérbios de intensidade. Exclusivamente, totalmente, somente, respectivamente, porque ou eles restringem a resposta, ou eles ampliam demais. E isso é uma casca de banana, tá? Então, quando ele diz que a greve foi exclusivamente política, né, ele está dizendo que está errado, havia motivações por leis de trabalho, né? O item B diz: a greve de 2017 limitou-se a questionar a reforma do sistema previdenciário proposta pelo governo Temer. Na verdade, reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo isso aí. Havia uma série de demandas, né? Fim da corrupção, coisas desse tipo. Item C: as 2 greves provocaram mudanças imediatas na relação capital-trabalho, atendendo a classe proletária. Isso não existe, como diziam os mamonas assassinos, não existe, certo? D: a greve geral de 1917 defendia a criação de leis trabalhistas, enquanto a greve de 2017 defende a manutenção dessas leis. E aí, uma lutava pela criação da legislação, a outra luta hoje pela manutenção dela. Entender é o correto. Foi um prazer, muito obrigado pela presença de vocês.